created using Powtoon. E aí pessoal, beleza? A nossa aula de hoje vai ser uma aula mais descontraída, uma aula mais divertida, onde o nosso tema vai ser curiosidades sobre o número zero. Isso mesmo, o número zero ele tem propriedades, curiosidades muito interessantes. Então vamos lá começar? Vamos começar primeiro respondendo a seguinte pergunta: quando é que surgiu o número zero? Bom, se nós notarmos as civilizações antigas que desenvolveram a escrita, né? E também se preocuparam com a escrita dos números, das quantidades, nós vamos observar que o número zero ele não existe lá em muitas civilizações, como os romanos, como os egípcios, como os babilônicos. Nessa época, não existia a preocupação de representar a quantidade zero de forma gráfica. Eles sabiam da existência do zero, né, da ausência de unidade, do nada, né, o zero, vamos lembrar que o zero representa nada. Quando você tem zero canetas, ou seja, você não tem nenhuma caneta, então eles tinham essa noção, mas eles não viam necessidade de representar. A matemática deles, os registros deles não necessitavam de representar o zero de forma isolada. A primeira civilização que tem essa noção, tem essa necessidade de tentar representar essa ausência de unidade, esse nada, são os chineses. Só que não é que eles criam um símbolo para isso, eles criam uma forma de tentar representar essa ausência. Como? Onde iria o zero no número, eles deixam um espaço em branco. Então, olha só, você pode ver que aqui na esquerda nós temos aqui todas as representações dos números de 1 até 9, tá? E quando eles queriam representar o zero, eles deixavam o espaço em branco, tá? Então, por exemplo, o número aí, ó, 105, tem o 1, espaço em branco, e depois 5. Então, esse espaço em branco representava o zero. E embaixo nós temos o 15, o 1 e o 5 logo seguido. Então, os chineses são os primeiros povos, ali é a primeira civilização que começa a se preocupar em tentar representar esse zero. Mas quem realmente dá indício de criar um símbolo para esse zero, de criar uma figura para esse zero, são os maias, tá? Então, vocês podem ver aí, ó, parece uma concha, outros falam que parece um olho, né? Mas é a primeira civilização que se preocupa em querer escrever o número zero de forma isolada e representar ele. E quem realmente quem faz a consolidação, né, da escrita de um número zero e que é propagado até hoje são os indo-arábicos, né, que no caso é a civilização indiana que desenvolve a escrita dos algarismos, e ele é propagado pelos árabes e vai sendo aperfeiçoado. Só que nem sempre o número zero estava presente nessa numeração indo-arábica, né? Como vocês podem ver aí, ó, em 300 anos antes de Cristo, eles não tinham uma escrita para o zero. Aí nesse slidezinho está mostrando aí que em 500 depois de Cristo já aparece no final lá uma escrita para o zero. Mas de acordo com algumas pesquisas, a ideia do zero, da escrita do zero, né, no sistema indo-arábico, surge mesmo em 870 depois de Cristo, tá? E com quem que surge? Surge com um matemático chamado Al-Khwarizmi, que criou o sistema de numeração decimal, que é o sistema que a gente usa até hoje, né, de valor posicional dos algarismos. E aí é realmente onde tem a consolidação ali da ideia do zero como uma escrita fundamental mesmo necessária para a matemática, tá? Tanto que você pode ver, né, ó, Al-Khwarizmi e algarismos. Tem alguma semelhança os nomes? Sim, lógico que tem. Chama-se os símbolos que nós usamos hoje, chama-se algarismos em homenagem ao Al-Khwarizmi, que desenvolveu o sistema de numeração decimal e que mostrou a importância de ter-se um zero, tá legal? Bom, e por que o zero tem a forma de uma circunferência? A ideia de representar um número, né, os outros números já tinham uma forma, como vocês viram lá na tabela anterior, como eles foram evoluindo, né, o formato dos números nem sempre foi igual, eles vão evoluindo, mas a ideia de criar o zero é a ideia da representação de conjunto na forma de diagrama. Então, olha só, por exemplo, no primeiro conjunto, nós temos um conjunto com 5 frutas.
Agora olha o segundo conjunto. O segundo conjunto não tem nenhuma fruta. O que que sobrou? Só sobrou esse círculo aí, né? Essa circunferência, né? Vazia. Então, como esse conjunto, né? Essa circunferência vazia representava um nada, então nada melhor do que fazer esse símbolo para representar o zero. Agora o que que a gente vai ver? A gente vai ver algumas curiosidades da parte matemática do zero. Primeira coisa, zero é par ou é ímpar? Então vamos pegar a definição matemática do que é um número par. Um número par é todo número que pode ser escrito na forma 2 vezes k, onde esse k é um número natural. Então, se todo número pode ser escrito na forma de 2 vezes alguém, e esse alguém é um número natural, então ele é par. Então, o zero ele pode ser escrito nessa forma de 2 vezes alguém? Sim. Zero é 2 vezes zero. 2 vezes zero não é zero. Então, zero é par. A mesma coisa, 2. O 2 pode ser escrito na forma de 2 vezes alguém? Sim, pode, porque o 2 é 2 vezes 1. Então, o 2 ele é par. Então, o zero também é par por causa dessa propriedade. Ele pode ser escrito na forma de 2 vezes alguém. 2 vezes zero é zero. Então, zero é par. Tá legal? Seria mais ou menos pegar a ideia assim, ó, todos os números da tabuada do 2 são números pares, certo? E agora, zero é positivo ou negativo? Zero ele não é positivo e também não é negativo, né? Então, zero ele é nulo. O zero, na reta numérica inteira, ou na reta numérica real, ele é o número que divide os números positivos dos números negativos. Todo número maior que zero é positivo. Todo número menor que zero é negativo. E o zero em si, ele não é nem positivo, nem negativo. Ele é nulo. O valor do zero. Se a gente for considerar um número inteiro, se o zero estiver à esquerda de qualquer outro algarismo e não tiver ninguém à sua esquerda também, ou seja, o zero estando à esquerda de um algarismo, e se não tiver ninguém à esquerda desse zero, esse zero não possui valor nenhum. Por exemplo, eu posso colocar inúmeros zeros, né, ao lado esquerdo do 9. Se não tiver nenhum outro algarismo diferente de zero do lado esquerdo, desses zeros que eu coloquei aí, esses zeros não têm valor nenhum. Então, colocar 0,0000009 é a mesma coisa que se escrever só 9. Então, esse zero à esquerda não tem valor. Por isso que nasce a expressão. Alguém já deve ter ouvido falar, né? Você é um zero à esquerda. Por quê? Zero à esquerda é um cara que não vale nada, uma pessoa que não vale nada. É dessa expressão aí. Porque o zero à esquerda, escrever zero à esquerda de qualquer outro algarismo, sendo que não tem nenhum outro algarismo à esquerda do zero, não vai ter valor nenhum. Agora, se o zero estiver à direita de qualquer algarismo, ele pode possuir o valor de unidade, dezena, centena e assim por diante. Que nem ó, no 10. O 10 está escrito à direita do 1. Juntando o 1 e o 0, nós temos 10, que é uma dezena. Mas o 0 está ali no lugar de quem? Da unidade. O 920, o 0 está ali no lugar de quem? Da unidade. O 1035, o 0 está no lugar de quem? Da centena. Então, ele possui um valor. Se tiver à esquerda e não tiver mais ninguém à esquerda dele, ele não tem valor nenhum. Que nem, ó, vamos pegar o 1035. Se eu tiro esse 1 daqui, do 1035, esse 0 perdeu o valor dele e já era. Tá certo? Vamos lá. Continuando com a ideia do valor do zero, só que agora na parte decimal de um número racional. Se o zero estiver na parte decimal, desacompanhado de qualquer outro algarismo diferente de zero à sua direita, ele não possui valor. Então, por exemplo, lá 2,40. Esse zero aí, ó, não tem ninguém à direita dele. Então, ele não tem valor nenhum. 2,40 é a mesma coisa que 2,4. Esse zero perdeu o valor total. Agora, se existir outro algarismo diferente de zero à sua direita, ele vai ter o valor de décimo, centésimo, milésimo, etc. Que nem, ó lá, 2,07. Ó lá, na parte decimal tem o 7 do lado direito dele. Opa, então esse zero está ocupando o lugar de décimos. O 7 está ocupando o lugar de centésimos. Olha lá, 59,607. Opa, tem um 7 ali, ó, do lado direito do zero. Então, esse zero vai ter um valor de quê? De centésimos. Então, e assim por diante. Beleza? Agora, vamos ver algumas propriedades operatórias, né, do zero. O zero na adição e na subtração ele é elemento neutro. O que significa elemento neutro? Que se você somar qualquer número com zero ou subtrair zero de qualquer número, esse número continua o mesmo, não muda. Por isso que é elemento neutro. Ele não faz diferença nenhuma, nem na adição, nem na subtração.
Olha lá, 5 mais 0, continua 5. 10 menos 0, continua 10. Então, na adição e na subtração, ele é um número neutro, é o elemento neutro. Na multiplicação, ele faz diferença. Qualquer número multiplicado por 0 sempre vai resultar em 0. Então, por exemplo, 3 vezes 0, 0. É a ideia de você pensar, 3 vezes nada, nada. 23.768 vezes 0, 0. Qualquer coisa vezes 0 é 0, inclusive 0 vezes 0, tá, gente? Agora, 0 dividido por qualquer outro número diferente resulta em 0. Então, se eu pegar nada, dividir para 2, cada um vai ficar com quanto? Nada. Se eu pegar nada, dividir para 39.876 pessoas, cada um vai receber quanto? Nada. Então, 0 dividido por qualquer número que não seja 0, sempre vai dar 0. Beleza? Temos aqui mais 3 propriedades e essas aqui eu vou demonstrar na lousa, beleza? Então, vamos lá. Ó. A primeira, não existe fração com denominador 0. Sendo assim, uma divisão por 0 não existe. Então, vamos pensar aqui. Vamos para a nossa lousa aqui, vamos pensar um pouquinho. Uma fração, ela representa a divisão, tá? Ela representa a divisão de alguma coisa em partes. Então, vamos pensar lá. Se eu escrever 5 sobre 0, eu estou querendo dizer que é 5 dividido por 0. Agora, vamos pensar na coerência disso. Eu tenho 5 livros, certo? E eu quero distribuir eles em 0 caixas. Quanto dá isso? Tem muita gente que responde 0. Não, cara, não dá 0. Não tem como dividir. Se você tem 5 livros e você vai colocar em 0 caixa, significa que você não tem caixa. Você não tem como colocar os livros dentro de caixa, porque você tem 0 caixa. Então, isso daqui não existe. Beleza? Então, tem que pensar. Fração com denominador 0 não existe. Por quê? Porque não existe divisão por 0. Tá legal? Vamos pensar na próxima propriedade aí, ó. Opa, vamos voltar aqui. Pulou tudo. Aí. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Putz, isso aqui é uma propriedade muito interessante da potência. Vamos lá para a nossa lousa de novo aqui, ó, para a gente representar. O que ele fala? Qualquer número elevado a 0, desde que não seja 0, é igual a 1. Então, vamos supor lá, 3 elevado a 0 é 1. 5 elevado a 0 é 1. Por quê? Né? Tem que ter uma explicação. Por quê? Então, vou explicar. Vamos pensar no seguinte. Eu vou fazer aqui as potências. Vamos lembrar do que é uma potência. 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. E se eu fizer 3 elevado ao quadrado? É 3 vezes 3, que dá 9. Se você notar, você não diminuiu daqui, ó, 3 para 2, você não diminuiu 1. E no resultado, o que aconteceu? É a mesma coisa que você pegar, você diminuiu 1 o quê? 1, 3. Então é a mesma coisa que você dividir por 3. 27 dividido por 3 vai dar 9. Se eu fizer 3 elevado a 1, é 3. Que é a mesma coisa que eu pegar o 9 e dividir por 3, porque eu diminuí mais um 3. Então, ó, eu estou diminuindo cada vez mais um 3. Então, pensando dessa forma, se eu diminuir mais um 3, eu pego esse 3 e vou dividir por 3. E 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, por isso, convencionalmente, todo número elevado a 0, desde que não seja 0, é igual a 1. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Próxima propriedade aqui, ó. Do número 0. Opa, de novo aqui. 0 elevado a 0, assim como 0 dividido por 0, é uma indeterminação. Por que que isso é uma indeterminação? O que é uma indeterminação? Não dá para determinar. 0 elevado a 0 e 0 dividido por 0, qual é a resposta? Indeterminado. E eu vou explicar por quê. Vamos pensar no seguinte. Eu vou usar uma propriedade de potência e vou puxar a divisão. Se eu colocar assim, ó, eu posso dizer 0 elevado a 0 é a mesma coisa que 0 elevado a 3 menos 3? Tem coerência isso?
Tem. Porque 3 menos 3 é 0, então continua. Certo, beleza. Quando você tem uma subtração de expoentes, né, em uma base, na mesma base, você pode distribuir isso numa divisão, quando é uma subtração. Então eu posso dizer que isso é a mesma coisa que 0 vezes 0 vezes 0, dividido por 0 vezes 0 vezes 0. Isso é uma propriedade, tá, gente? Da potência. Quando você tem uma base, a mesma base, e você tem uma divisão desses expoentes na mesma base, ou seja, seria isso aqui, ó, na verdade, né? Antes de chegar nisso, seria isso aqui, ó. 0 elevado a 3 menos 3 é a mesma coisa que 0 elevado a 3 dividido por 0 elevado a 3. Certo? Pela propriedade, quando você tem divisão de expoentes de mesma base, é só conservar a base e subtrair os expoentes. Aqui eu estou fazendo o caminho contrário. Isso representa 0 vezes 0 vezes 0, dividido por 0 vezes 0 vezes 0. 0 vezes 0 é 0, e dividido 0 vezes 0 vezes 0, 0. Então quer dizer que 0 elevado a 0 é a mesma coisa que 0 dividido por 0. E isso dá quanto? Aí vai ter gente que vai falar, 0. Não, é indeterminado. Ó, quer ver uma coisa bem curiosa? Vamos pegar aqui, ó. 0 dividido por 0. Você pode falar para mim que dá 0, certo? Ficou claro, né? Vou continuar com o vermelho, porque ficou muito clarinho essa cor aí. 0 dividido por 0 dá 0. E aí você vai tirar a prova real. 0 vezes 0 dá 0. E não sobra nada. Firmeza. Mas eu também posso dizer que 0 dividido por 0 dá 1. Por quê? 1 vezes 0 é 0. E não sobra nada também. Eu posso dizer que 0 dividido por 0 é π. Π vezes 0 é 0. E não sobra nada. Então, olha só. Qualquer número que eu colocar aqui, tá certo. Então é indeterminado. Não tem coerência. Como é que uma divisão vai apresentar infinitos resultados? Não dá para determinar qual deles é o correto. Porque todos estão corretos, de certa forma. Então é incoerente. Tá? Então é isso, pessoal. A ideia aqui era fazer uma aula um pouco mais instrutiva, mais divertida sobre um assunto aí que nem sempre a gente para pensar, beleza? Pessoal, valeu. Se você gostou do videozinho, dá um like aí. Não deixe de visitar o meu site lá, o matematica10.ucos.com.br, tá? E curtir lá o que você achar bacana sobre matemática, beleza? Falou, pessoal. Um abraço e até mais. Created using Powtoon.